por que a gente faz nesse sentido aí, dona Orcimara? Imagina que assim, quanto mais dividido o piquete, melhor os animais vão pastejar, né? Mais a gente vai conseguir aproveitar aquele capim. No entanto, quando a gente começa a dividir um pasto assim em vários piquetes, a gente precisa se preocupar com a água, né? Com a água natural, praticamente impossível a gente fazer isso. Como a gente já está resolvendo esse problema de água, né, esse problema de distribuição de água, qual que é a ideia, né? A gente vai ter o coxo e o reservatório aqui, o poço e o reservatório aqui, e aí, a partir daí, a gente consegue levar água em qualquer lugar da fazenda que a gente quiser. Vou até ligar a linha de cano aqui de novo. Ó. Essa linha azul e essa linha laranja seriam sugestões de onde iria passar o cano para distribuir água, né, nesses piquetes. O que a gente costuma fazer? Na fazenda, naturalmente, vocês têm lotes já separados, né? O ideal, na verdade, é que tenham os lotes separados. De vaca, novilha, primípara. Nem sempre a gente consegue separar muito bem. Mas quanto mais estrutura como essa a gente tiver, mais possibilita essa separação homogênea. Né? Quanto mais a gente separar esses lotes de forma uniforme, né? De forma homogênea, melhor vai ser o desempenho deles. Por exemplo, a gente não pode misturar vaca velha, vaca de 15 arrobas, 16 arrobas, uma vaca grande, já adulta, com uma novilha de 9 arrobas e colocar um touro lá e deixar o touro escolher pelas duas. Né? Provavelmente uma vai exercer dominância na outra, ou provavelmente também o touro, às vezes, se for cobrir aquela novilhinha de 9 arrobas, 10 arrobas, pode ser um touro muito pesado, ou pode ser um touro que não é adequado para a novilha. Então, quanto mais a gente conseguir deixar os animais, os lotes animais, de forma uniforme, né, homogênea, melhor o resultado individual deles. Para isso, a gente precisa de infraestrutura, né? Infraestrutura de divisão de pasto, divisão de rotacionado, coxo e água, e uma coisa vem puxando a outra. Para fazer essa estrutura de divisão de pasto, a gente precisaria da água. A água eu vejo que já é um problema assim, que a gente já está bem alinhado e pronto para resolver. Agora, a questão da divisão, o que eu tinha sugerido é o seguinte, ó, não sei se fica bom para vocês verem aí, aqui fica, no meu computador dá de ver certinho, mas talvez aí fica muito fino as linhas. Mas a sugestão era ter o pasto 1 aqui como um módulo. O que a gente chama de módulo? O módulo é um agrupamento de piquetes que tem acesso à água, seja natural ou artificial, com coxo. Esse agrupamento de piquetes vai ter um lote rodando neles. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui no pasto 1. Tem esse quadrado no meio, que é a praça de alimentação. Né? Praça de alimentação que a gente chama que vai ter coxo para sal mineral e o bebedouro, seja artificial ou natural, para os animais tomarem água. Esse pasto 1 foi dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piquetes. Por quê? Porque ele é um pasto, assim como os outros, fino e comprido. Então, quanto mais quadrado a gente deixar eles, melhor vai ser a eficiência de pastejo. Mais capim aqueles animais conseguem colher. E aí, com isso, naturalmente, a gente já consegue pôr mais animais por hectare ou fazer sobrar mais capim sem necessariamente precisar adubar, porque a gente já está colhendo melhor o capim que é produzido. Né? Então, por exemplo, como que funcionaria nesse módulo aqui? Pode ver que tem uma linha no meio aqui mais grossinha aqui, ó. Isso aqui é o corredor. Esse corredor, eu estiquei ele até aqui na estrada para facilitar o manejo de vocês e coloquei ele até o final aqui, não até o final da propriedade, mas até o acesso aos últimos 2 piquetes, para que os animais tenham acesso à praça de alimentação. Então, ao invés de ficar, por exemplo, vou colocar aqui 20 vacas, 30 vacas comendo em toda essa área aqui, ela vai ter 30 vacas que vai ficar 3 dias aqui, depois elas vão pular para cá, depois elas vão pular para cá, depois elas vão pular para cá, para esse piquete aqui, depois para esse. Então, a cada X intervalo de tempo, isso aí a gente vai conseguir ajustar depois, esses animais vão ficar rodando no piquete. Todos esses piquetes têm acesso à praça de alimentação, seja por corredor ou seja direto por ela mesmo. Né? Essa praça de alimentação, como a gente já tinha comentado, vai fornecer sal mineral e água, né, para eles. A ideia... Eita, desconfigurou aqui. Aqui. A ideia é a mesma para esse pasto aqui perto da casa. Né? A diferença aqui é que a gente dividiu um pouco menos, porque não teria necessidade de dividir em 8. Né? Nessa divisão de 4 aqui a gente já conseguiu deixar uma proporção legal dos piquetes com a praça de alimentação centralizada. Como a gente já vai ter esse encanamento passando pelo meio aqui da propriedade, é simples da gente ter essa praça de alimentação aqui, porque a água já vai estar passando ali.
Então é fácil da gente puxar um encanamento aqui, colocar um bebedourinho ali, né? Também vai ter o coxo e todos os piquetes desse módulo aqui, desse módulo de vermelho aqui, vão ter acesso a essa praça. Então, ao invés de novo, ficar um lote de animal comendo onde ele quer aqui, primeiro ele vai comer aqui. Então, comeu todo o capim aqui, sempre tendo acesso à praça de alimentação. Então, ele vai comer aqui todo o capim desse piquete e vai ter acesso à praça de alimentação, para lamber sal e tomar água. Acabou o capim desse aqui, a gente pula para esse. Acabou o capim desse aqui, a gente pula para esse. E vem rotacionando esses animais, né? Isso é bom por quê? Porque a gente pasteja de forma mais uniforme, a gente consegue dar o tempo adequado para esse capim recuperar. Por exemplo, uma coisa que vocês comentaram. Ah, não tem como pastejar o pasto 2, 3 lá porque eles têm que passar no pasto 4 para ir tomar água. Então o pasto 4 ele nunca vai ter descanso. Ele nunca vai ser um piquete, um pasto que consegue recuperar a altura, consegue ficar bem formado. Sempre, provavelmente, sempre vai ser um pasto que vai ter problema com planta daninha, porque ele vai estar sempre sendo super pastejado ali, né? Isso abre espaço para planta invasora. Então, essa sugestão seria para aproveitar isso aqui da maneira mais eficiente possível. E aí, por que eu coloquei essa divisão no meio e não próximo à casa? Porque imagina o seguinte, a gente poderia fazer assim, próximo à casa. Seria um piquete a mais, vamos colocar ali. Só que imagina o seguinte, iria dificultar a primeira questão de esse piquete próximo à casa, ele não teria acesso direto à praça de alimentação. Então, ou ele ficaria separado desse rotacionado, ou a gente faria um corredor para ele ter acesso à praça de alimentação. E um outro segundo problema que eu vejo, já que a gente está pensando também muito aí em facilitar para a mão de obra, é a questão da diferença de tamanho dos piquetes. Porque imagina, aqui se a gente for olhar, ó, vou olhar, ó, esse está com 1,5, esse está com 1,3 hectares, isso. Esse está com 1,5 e esse está com 1,5. Então, ó, tirando esse que está um pouquinho menor, todos eles estão com o mesmo tamanho. E essa diferença aqui de 0,2 hectares também não vai fazer muita diferença. Então, praticamente, se eles estiverem formado de maneira uniforme, praticamente os animais vão ficar a mesma quantidade de tempo em cada um. Então vai ficar, por exemplo, 5 dias aqui, depois mais 5 aqui, depois mais 5 aqui, depois mais 5 aqui. Se a gente tivesse um piquete cortado aqui no rumo da casa, por exemplo, onde a gente vai diminuir o tamanho desse piquete ao meio, vai ficar 5 dias aqui, 5 aqui, depois 2 e pouco aqui, depois 3 aqui, depois mais 5 aqui. Então percebe que começa a dificultar um pouco na cabeça de quem está manejando lá, porque por mais que a gente tenha que manejar capim por altura, às vezes a gente orienta a deixar dias fixos para facilitar na cabeça de quem está manejando. Então você vai chegar para ele e falar, cada 5 dias vai trocar de piquete. Só que daí chega aqui é 2 dias, chega nesse aqui é 3, chega nesse aqui é 5. Então a gente já está chegando com uma novidade, né? A gente está colocando piquete, praça de alimentação, tudo. Ele vai ter que rotacionar os animais. Eu vejo que quanto mais a gente facilitar esse manejo dele posteriormente, melhor. E essa facilitação, digamos assim, seriam com piquetes de tamanhos parecidos. Porque ao invés de ter período de ocupação daquele pasto variado, né, ele vai sempre ocupar o mesmo período de tempo. Então, na minha visão, facilita para quem vai manejar ali. Por isso a sugestão foi de cortar aqui mais para cima da casa, né, mais no meio aqui. Primeiro porque a água fica centralizada. Quanto mais centralizada essa água tiver, melhor. Né? A gente sabe que os animais eles não vão pastejar longe da água. Então, se a gente tivesse uma água aqui e eles tivessem que vir aqui, ia ficar ruim. Esse fundo provavelmente ia passar. Então, a água fica centralizada e os piquetes ficam também de tamanhos bem parecidos ali.